Aqui mesmo no canal, eu tenho falado muito sobre preços de combustíveis por causa dos posts que eu gravei para o Instituto de Combustível Legal. Instituto que se esforça para instituir um conceito mais ético no mercado de distribuição de combustíveis no Brasil, já que tem muita fraude, tem muita sonegação, essa área é uma área complicada. E as empresas que trabalham seriamente são prejudicadas por essa concorrência. Mas o que eu tenho falado muito é sobre a necessidade de a gente ter uma mudança no sistema de tributação dos combustíveis. Combustíveis, isoladamente, são os bens que mais contribuem para os cofres estaduais e indiretamente até para os cofres municipais, porque o imposto que mais pesa na gasolina, no diesel, no gás de cozinha é o ICMS. O ICMS é o principal imposto cobrado pelos estados. E a nossa atual legislação tem espaço para os estados definirem qual é a alíquota que deve incidir, qual é o imposto que deve incidir sobre os combustíveis. E aí é um carnaval, quer dizer, se a gente olhar no Brasil, tem mais de 8 alíquotas diferentes de um estado para outro. Você pode estar num estado aqui, atravessou a divisa do estado e o preço já mudar porque o combustível, a tributação é completamente diferente. Então Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo tem alíquotas diferentes. Você imagine os caminhões que circulam por esses estados, como é que você ter que planejar onde vai se abastecer para pagar menos. Na saída, por exemplo, de São Paulo para o estado do Rio, tem uns postos que dizem assim: olha, aqui é o último posto de São Paulo, aproveita que lá no outro lado você já vai pagar mais. E vai mesmo, porque é a diferença. Os estados vão com muito ardor, com muita fúria nesse setor de combustíveis, assim como vai na energia elétrica e também telecomunicações, porque é fácil arrecadar nessa atividade, porque vão em cima das refinarias e a sonegação depois se dá na fase da distribuição. Mas mesmo assim, mesmo com a sonegação, ainda é um volume enorme de dinheiro. Então, quando eles podem, eles botam a alíquota lá em cima. Tem toda uma argumentação de que o combustível não pode ser barato, que ele não pode ser desperdiçado. Hoje há um esforço mundial de reduzir a queima de combustível, emissão de carbono. Então, combustível barato não é mais politicamente correto e nem economicamente sustentável. Então, o imposto até mais alto no combustível, ele inibe o consumo, ele faz com que... Mas, por outro lado, a gente transporta tudo ainda praticamente em cima do diesel ou de outros derivados de petróleo. Então, toda vez que o combustível encarece, ele desencadeia uma alta generalizada de custos na economia, porque o transporte ainda é a base de muita coisa. Fora que também o petróleo, indiretamente, ele contribui para a geração de energia elétrica, para insumos industriais. A indústria farmacêutica, por exemplo, usa derivados de petróleo como insumo, e por aí vai. O petróleo está em tudo. Onde você olhar, praticamente, os derivados de petróleo estão em tudo, pela petroquímica e por outros derivados. Então, de certa forma, a proposta do governo é de que a gente criasse uma simplificação tributária. Seria estabelecer
uma alíquota única para o ICMS no Brasil inteiro, né? Uma única alíquota. Isso é fácil de se implantar da noite para o dia? Não. Então, talvez pudesse fazer um meio caminho com uma criação de alíquotas regionais. Então, em vez de... a gente teria 5 alíquotas por enquanto, já marchando para a fixação de uma alíquota única, de modo que os estados pudessem se ajustar em função disso. Seria ótimo para os consumidores, possivelmente a arrecadação iria aumentar, porque ia ficar muito difícil a sonegação, fraude. Então a ideia de ter um ICMS único, acho que talvez seja uma das consequências boas dessa dita crise dos preços dos combustíveis.